Olá, amados, William aqui falando com vocês, graça e paz. Que alegria estarmos aqui para juntos estudarmos a Sagrada Escritura. No vídeo de hoje nós iremos dar continuidade ao nosso curso bíblico, aprofundando o capítulo 9 do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, do versículo 1 ao versículo 41. Mas antes, caso você não seja inscrito, peço que você se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações para que você possa ficar a par de todas as novidades. Não se esqueça de nos ajudar a evangelizar, deixando o seu like preventivo. Compartilhe esse vídeo com todos os seus contatos e grupos e nas redes sociais para que essa bênção possa alcançar cada vez mais irmãos. Fico muito agradecido pela bondade e generosidade de cada um de vocês. Nesse momento, convido a você para juntos pedirmos o auxílio do Espírito Santo. E você pode rezar comigo dizendo assim: Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então vamos aqui à nossa Bíblia digital. Estamos no capítulo 9 e eu peço a você que leia comigo do versículo 1 ao versículo 3, para que nós possamos refletir esses elementos, esses ensinamentos que muito edificam a nossa fé. Leiam comigo do versículo 1 ao versículo 3. Caminhando, viu Jesus um cego de nascença. Os seus discípulos indagaram dele: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem este pecou, nem seus pais, mas é necessário que nele se manifestem as obras de Deus. Meus amados irmãos, logo no início, temos um grande ensinamento de nosso amado Jesus. Os discípulos perguntam a Jesus quem pecou para que aquela pessoa nascesse cega. Jesus ele responde: nem ele e nem seus pais pecaram, mas é para que neles sejam manifestadas as obras de Deus. Podemos ler aqui, meus amados, para que sejam manifestados os sinais de Deus na vida daquela pessoa. Você poderia me perguntar assim: como esses sinais são manifestados na prática? Veja, nesse caso aqui, o sinal de Deus, a obra de Deus, foi manifestada através de um milagre feito por Jesus. Mas quantas vezes esses milagres acontecem ao nosso redor, não é mesmo? Não somente milagres, mas quando uma pessoa cega, por exemplo, consegue ser feliz, mesmo sendo cega, mesmo com essa deficiência, ela consegue ser um marceneiro, um escultor. Quando essa pessoa consegue uma formação acadêmica, etc. São sinais maravilhosos de que Deus está na vida dessa pessoa de forma presente. Quantas vezes nascem muitos irmãos com algum tipo de deficiência, como por exemplo as pessoas que nascem sem as mãos e levam uma vida feliz, inclusive fazendo atividades que aos olhos humanos seriam impossível, como por exemplo dirigir um automóvel com os pés, né? Ou até mesmo escrever com os pés. Tudo isso são sinais da manifestação de Deus ao nosso redor, na vida daqueles que são escolhidos por Ele para serem instrumentos de salvação na nossa vida. Esses irmãos são verdadeiramente abençoados, porque eles teriam muitos motivos para desistir, humanamente falando. Mas quando nós olhamos para essas pessoas, nós deveremos ter certeza de algo no nosso coração. Deveremos estar com o coração aberto para enxergar nelas o amor de Deus, o quanto que Deus ele capacita as pessoas e através dela Deus se faz presente de maneira clara para nós, né? São verdadeiramente testemunhas do amor de Deus, de como Deus ele age na nossa humanidade, na nossa fraqueza, porque Deus
ele é a nossa fortaleza. Vamos continuar agora, meus amados irmãos, a nossa leitura lendo o versículo 4 e 5. Leiam comigo. Enquanto for dia, cumpre-me terminar as obras daquele que me enviou. Virá a noite, na qual já ninguém pode trabalhar. Por isso, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Olha como Jesus ele é maravilhoso, não é mesmo? Nós poderemos entender aqui, meus amados, que enquanto nós estamos com Jesus, que é a luz do mundo, e aqui Jesus ele nos toca, né? Toca no nosso coração a ligar a palavra luz com dia, né? Enquanto estamos com Jesus, que é a luz do mundo, estamos de dia, né? Tudo está claro. Nós poderemos realizar as obras de Deus, as obras que Ele nos confia, mas sem Jesus, e aqui simbolizado pela noite, não somos capazes. Enquanto Jesus está no nosso coração, meus amados irmãos, Ele é a luz da nossa vida. Nós poderemos relacionar, inclusive, essa fala de Jesus aqui com a que Ele já mesmo disse aqui no capítulo 8, no versículo 12, já estudamos. Inclusive, esse vídeo está aqui na playlist do Evangelho de São João, no qual Jesus ele diz assim: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Jesus é a nossa luz. Enquanto estamos com Jesus, somos capazes de realizar as obras de Deus. Sem Jesus, nada somos, não é mesmo? Por isso que nós temos que cada vez mais, a cada dia mais, conhecer para que nós possamos melhor amar, adorar e servir ao nosso amado Jesus. Nesse momento agora, meus amados, eu peço que você leia comigo do versículo 6 ao versículo 41. Vamos fazer uma leitura direta e depois vamos retomar alguns pontos desses trechos aqui que nós iremos ler. Leiam comigo aqui do versículo 6 ao versículo 41. Dito isso, cuspiu no chão, fez um pouco de lodo com a saliva e com o lodo ungiu os olhos do cego. Depois lhe disse: Vai, lava-te na piscina de Siloé. Esta palavra significa emissário. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que antes o tinham visto mendigar perguntavam: Não é este aquele que sentado mendigava? Respondiam alguns: É ele. Outros contestavam: De nenhum modo, é um parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Perguntaram-lhe então: Como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: Aquele homem que se chama Jesus fez lodo, ungiu-me os olhos e disse-me: Vai à piscina de Siloé e lava-te. Fui, lavei-me e vejo. Interrogaram-no: Onde está esse homem? Respondeu: Não o sei. Levaram então o que fora cego aos fariseus. Ora, era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Os fariseus indagaram dele novamente de que modo ficara vendo. Respondeu-lhes: Pôs-me lodo nos olhos, lavei-me e vejo. Diziam alguns dos fariseus: Este homem não é o enviado de Deus, pois não guarda o sábado. Outros replicavam: Como pode um pecador fazer tais prodígios? E havia desacordo entre eles. Perguntaram ainda ao cego: Que dizes tu daquele que te abriu os olhos? É um profeta, respondeu ele. Mas os judeus não quiseram admitir que aquele homem tivesse sido cego e que tivesse recobrado a vista, até que chamaram seus pais e os interrogaram: É este o vosso filho?
Afirmais que ele nasceu cego? Pois como é que agora vê? Seus pais responderam: Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como agora ficou vendo, nem quem lhe abriu os olhos. Perguntai-o a ele: tem idade? Que ele mesmo explique. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, pois os judeus tinham ameaçado expulsar da sinagoga todo aquele que reconhecesse Jesus como o Cristo. Por isso é que seus pais responderam: ele tem idade, perguntai-lhe. Tornaram a chamar o homem que fora cego, dizendo-lhe: dá glória a Deus. Nós sabemos que este homem é pecador. Disse-lhes ele: se esse homem é pecador, não o sei. Sei apenas isto: sendo eu antes cego, agora vejo. Perguntaram-lhe ainda uma vez: que foi que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: eu já vou-lo disse e não me destes ouvidos. Por que quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, tornar-vos também seus discípulos? Então eles o cobriram de injúrias e lhe disseram: tu que és discípulo dele, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas deste não sabemos de onde ele é. Respondeu aquele homem: o que é de admirar em tudo isso é que não saibais de onde ele é. E entretanto, ele me abriu os olhos. Sabemos, porém, que Deus não ouve a pecadores, mas atende àquele que lhe presta culto e faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer nada. Responderam-lhe eles: tu nasceste todo em pecado e nos ensinas? E expulsaram-no. Jesus soube que o tinham expulsado, e havendo-o encontrado, perguntou-lhe: crês no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? Disse-lhe Jesus: tu o vês, é o mesmo que fala contigo. Creio, Senhor, disse ele, e prostrando-se, o adorou. Jesus então disse: vim a este mundo para fazer uma discriminação. Os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam com ele ouviram-no e perguntaram-lhe: também nós somos acaso cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cego, não teríeis pecado, mas agora pretendeis ver, e o vosso pecado subsiste. Amados, que passagem maravilhosa é essa aqui, muitos ensinamentos mesmo para cada um de nós nesse capítulo de hoje, não é mesmo? Vamos marcar aqui alguns elementos e vamos seguir a nossa reflexão. Um elemento que nós podemos marcar aqui como ordem, aliás, é esse versículo número 4. Veja que ordem de Deus. Enquanto for dia, cumpre-me terminar as obras daquele que me enviou. Virá a noite na qual já ninguém pode trabalhar. Ninguém pode trabalhar, não é mesmo? À noite. O que significa essa noite, como eu falei anteriormente? Significa quando nós estamos sem Jesus. Sem Jesus, ninguém pode trabalhar nas obras de Deus. Por isso que é importante que nós possamos nos aprofundar no conhecimento a Jesus por meio da sua palavra. Nós podemos marcar aqui também, como princípio eterno, aqui o número 5. Veja que princípio eterno maravilhoso, aqui esse número 5. Nós podemos marcar aqui com a cor azul. Por isso, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. É verdade, não é?
isso nunca muda. Enquanto Jesus estiver no mundo, enquanto Jesus estiver no nosso coração, ele sempre será a nossa luz, ele sempre será a nossa paz. Só teremos paz, meus amados irmãos, quando Jesus estiver iluminando o nosso coração, a nossa vida. Isso é uma grande realidade. Vamos seguir aqui agora, extrair alguns elementos. Por exemplo, aqui, meus amados, logo aqui no versículo 6, há algo muito interessante. Durante a festa das tendas, tirava-se a água, símbolo de bênçãos, dessa piscina que se chamava Piscina de Siloé. Mas agora as bênçãos vêm do próprio Jesus. Jesus é a própria bênção. Jesus é também chamado, meus amados, de enviado, emissário. Jesus é o enviado de Deus. E veja como a palavra de Deus ela é bela. Jesus ele disse acima que era a luz do mundo. Então, em todos os sentidos, para aquele cego, ele precisava ver a luz, ele precisava ver, enxergar. E Jesus, como luz do mundo, o curou, ele o libertou. Que palavra maravilhosa! Veja como a palavra de Deus ela é fantástica, ela é maravilhosa, ela cura a cada um de nós fisicamente e também a nossa alma. Algo muito interessante também, meus amados, que nós podemos extrair aqui dessa passagem, está no versículo 16 e 17. Vou até ler e peço que você acompanhe aí na sua Bíblia comigo. Vejam. Diziam alguns dos fariseus: este homem não é enviado de Deus, pois não guarda o sábado. Outros replicavam: como pode um pecador fazer tais prodígios? E havia desacordo entre eles. Perguntaram ainda ao cego: que dizes tu daquele que te abriu os olhos? É um profeta, respondeu ele. Aqui, meus amados, nós podemos ver, nós podemos notar três tipos de pessoas aqui representadas aqui nesse versículo 16 e 17. Primeiro, os fariseus, que estão completamente cegos. Eles não acreditam em Jesus, estão com o coração fechado, cegos pelo ódio. Eles perseguem Jesus e têm intenção de julgá-lo, condená-lo e matá-lo. Não conseguem, portanto, crer em Jesus, porque têm um coração fechado, não estão sendo conduzidos pelo Espírito Santo, mas sim pelo pai da mentira, pelo diabo. Veja, quando nós estamos assim a exemplo desses fariseus, nós não conseguimos aceitar, entender as palavras de Jesus. Nós ficamos como que cegos. Daí a importância, mais uma vez, que eu já falei inclusive em outros vídeos, que nós temos que sempre estar abertos, com o coração aberto, a escutar a Jesus por meio da sua palavra e ser uma pessoa influenciada pelo Espírito Santo, inspirada pelo Espírito Santo. Um segundo tipo de pessoa aqui são aquelas que ao menos se questionam, refletem, enfim, buscam por alguma resposta. Existe essas pessoas, que ficam com aquela pulguinha atrás da orelha, será que ele realmente não é Jesus? Será que ele não pode modificar a nossa vida? Será que ele não pode nos salvar? Existem pessoas que são assim. E existe um terceiro tipo de pessoa. É aquela que faz a experiência com a pessoa de Jesus e tem noção de quem ele é. A exemplo desse cego aqui de nascença. A exemplo dele, meus amados. Nós somos convidados a fazermos essa experiência com esse Jesus vivo, presente no meio de nós. Note que enquanto os judeus sempre procuram meios para descredibilizar Jesus, como no versículo aqui 18, como no versículo 24, nós podemos ver, no versículo 18, mas os judeus não quiseram admitir que aquele homem tivesse sido cego e que tivesse recobrado a vista, até que chamaram seus pais. Então note aqui que há uma resistência. Eles não querem se abrir à verdade, aos fatos, à pessoa de Jesus. Então temos que tomar bastante cuidado, Devemos ser pessoas abertas,
devemos ser pessoas que sempre procuram fazer a vontade de Deus, enxergar a sua palavra e também praticar aquilo que ele inspira, aquilo que ele fala através da sua palavra. Veja no versículo 24. Tornaram a chamar o homem que fora cego, dizendo-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Então notem, aqui eles estão querendo perseguir Jesus. Eles não querem dar crédito ao que Jesus ele faz, ao que Deus ele faz através de Jesus, as obras de Jesus, as palavras de Jesus. Mas veja, quem faz a experiência com Jesus, ele age diferente, porque tem o coração aberto e experimentou a graça de Deus. Por isso tem motivos para crer em Jesus, como esse cego. Veja a resposta do cego, no versículo 31. Note, vamos ler aqui o versículo 31. Sabemos, porém, que Deus não ouve a pecadores, mas atende a quem lhe presta culto e faz a sua vontade. Note como ele tem essa sensibilidade após ter feito a experiência, aberto o coração, de que aquele que faz a vontade de Deus, ele possivelmente tem essa capacidade de realizar as obras de Deus. Veja no versículo 33 o que ele diz. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer nada. Veja, é típico de quem experimentou. Quem experimenta, meus amados, quem vivencia, quem tem amizade com Jesus, sempre tem motivos para acreditar, como aconteceu aqui com esse cego. Então, nós deveremos imitar essa pessoa aqui. Deveremos sempre procurar fazer a experiência com esse Jesus, ter amizade com ele, cultivar a amizade com Jesus por meio da oração, por meio da participação da Santa Missa, por meio de uma vida de adoração, por meio da experiência da misericórdia no sacramento da confissão. Nós somos convidados, meus amados, a ser essas pessoas que fazem a experiência com Jesus vivo, para que nós possamos testemunhar a sua misericórdia a partir da nossa vida para os nossos irmãos. Nós temos como extrair também, meus amados, alguns elementos aqui. Por exemplo, no próprio versículo número 31, nós poderemos extrair aqui uma promessa. Olha a promessa maravilhosa de Deus. Olha, vamos ler e você já vai marcando aí na sua Bíblia com a cor verde. Sabemos, porém, que Deus não ouve a pecadores, mas atende a quem lhe presta culto e faz a sua vontade. É uma promessa. É uma promessa maravilhosa de Deus. É a certeza que nós temos que Deus nos ouve, apesar de nós sermos pecadores, que Deus nos ouve quando nós lhe prestamos adoração, quando nós o amamos e fazemos a sua vontade. Ele nos ouve, meus amados. Essa é a promessa que Deus ele nos faz. Também nós podemos extrair aqui um princípio eterno no número 39. Nós poderemos extrair aqui um princípio eterno no número 39. Você pode grifar aí na sua Bíblia também com a cor azul. Leiam comigo esse versículo 39. Jesus então disse: vim a este mundo para fazer uma discriminação. Os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Vejam, é um princípio eterno. De fato, Jesus ele veio para causar essa discriminação, essa divisão aí. Por quê? Aqueles que dizem que não são cegos, ou seja, que confiam na sua própria inteligência, na sua própria capacidade, esses daí que não se consideram cegos, esses daí são cegos. E aqueles que se consideram cegos, Jesus, ele pode curar. Aqueles que confessam a sua limitação, o seu pecado, a sua cegueira espiritual, Deus, ele pode curar. Ele quer curar a cada um de nós. Então, meus amados, é um princípio eterno. Jesus nos quer curar. Nós que somos cegos, precisamos enxergar. E para enxergar, temos que ir à luz do mundo, que é o próprio Jesus. Ele, a exemplo da cura aqui desse cego,
ele também quer nos curar, curar o nosso coração, curar a nossa alma. O versículo número 41 vai exatamente também confirmar isso que nós estamos dizendo. Veja, respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas agora pretendeis ver, e o vosso pecado subsiste. É um princípio eterno também. Por que é um princípio eterno? Porque é uma lei que rege o mundo espiritual, as coisas de Deus. Aqueles que querem se tornar como que autossuficientes, esses são cegos. E os humildes, amados, eles, apesar de serem cegos e confessarem a sua cegueira, Jesus ele cura a cada um de nós e nos torna pessoas curadas, pessoas que têm visão espiritual. Então, é um baita de um princípio eterno. Jesus ele quer curar a nossa cegueira espiritual. Meus amados, que estudo maravilhoso o de hoje, não é? Muitos ensinamentos. É um capítulo longo, meditamos muitos versículos, né? Todo o capítulo 9, ou seja, 41 versículos, aqui, nesse caso aqui da passagem do cego de nascença, do capítulo 9 do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, quanto de ensinamentos que ele nos proporcionou no dia de hoje. Nós deveremos sempre, chegando ao final do nosso curso bíblico, ao final do nosso dia do curso bíblico, nós deveremos nos perguntar, refletir qual a mensagem de Deus ao nosso coração e de que forma nós poderemos aplicar esses ensinamentos na nossa vida. Aí nós recomendamos que você tome o seu diário espiritual e escreva aquilo que Deus colocou no teu coração, como mudança de vida, como conversão. Jesus ele nos chama à conversão, à mudança de vida, e ele é a nossa luz, a luz que ilumina o nosso caminho. Que nós possamos abrir o nosso coração e escrever, tomar nota daquilo que Jesus ele nos pede. Se você se sentir à vontade, você também pode deixar aqui nos comentários aquilo que mais te chamou a atenção no vídeo de hoje. Estamos rezando por cada um de vocês. Continue rezando pelo nosso apostolado. Vejo vocês no próximo vídeo, se Deus quiser. Grande abraço a todos. Ósculo Santo, graça e paz.